Estamos começando mais um programa Dica Animal. E no programa de hoje nós vamos falar sobre aquarismo. Então você que está querendo ingressar no hobby, está querendo criar um peixinho, ter um aquário dentro da tua casa, cara, tá no lugar certo. Assiste que nós temos dicas maravilhosas para você hoje. Então fica ligado. Então, conforme combinados, estamos aqui para falar sobre aquarismo. E, cara, para falar de aquarismo eu tenho que trazer um cara que entenda da parada para explicar para vocês. Então eu convidei o Luiz Guaraná, que é o cara que vai dar a dica e vai tirar todas as dúvidas para você. Luiz, bem-vindo ao programa. Fica à vontade, se apresenta para quem está te vendo pela primeira vez. Vamos lá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Guaraná. Eu sou médico veterinário de animais silvestres e exóticos. Trabalho na Clínica Veterinária Exotic Pets, aqui em São Paulo, no Campo Belo. Trabalho com foco maior na medicina de peixe. Fico muito feliz aí com o convite do Júnior para estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho desse mundo que é o aquarismo, que não é tão simples assim, né, Não é, né? Complicado. E Vamos qual lá. é a dica que você tem para quem tá começando? Aí o cara viu ali um aquário, foi no restaurante, normalmente os restaurantes Sempre assim, fazem, né? Aí o cara, nossa, que lindo e tal. Cara, qual é a dica? O primeiro passo para quem quer entrar nesse hobby? Então, na verdade, o primeiro passo que eu sempre dou. A pessoa decidiu que ela quer ter um aquário, ela pensar primeiro quais são os objetivos dela. Ela quer ter um aquário de água salgada, ela quer ter um aquário de aquário plantado, com acaradisco, como a gente costuma ver com muita frequência. Ela quer ter um aquário de ciclídeos africanos, ou ela quer ter só um aquário com beta, um aquário menor, mais reduzido. As pessoas tendem muito a se enganar que quanto maior o aquário, menor é o trabalho, quanto na verdade é ao contrário. Quando a gente tem um aquário maior, a gente acaba tendo menos trabalho, porque a gente acaba formando um ecossistema. Exatamente, a gente forma um ecossistema um pouco mais estável. Então o primeiro passo é a pessoa definir para que ela quer um aquário, qual o objetivo, o que ela quer criar. Como eu falei, a gente tem um aquário de água salgada que acaba encantando muitas pessoas. Pela beleza, justamente pela né? beleza, a coloração dos peixes, os corais que chamam muita atenção. É uma manutenção um pouco mais complicada, é um aquário que demanda um investimento muito maior. Então esse é um outro ponto que entra também nessa conversa. Quando a pessoa fala que ela quer ter um aquário, ela tem que estar disposta a investir. Seja no aquário de água doce, no aquário de água salgada, mas um aquário de água salgada demanda um investimento muito grande. No aquário de água doce, a gente vai ter variações muito grandes de acordo com o que a gente for criar. Se a gente for criar ciclídeos africanos, por exemplo, a gente tem uma manutenção diferente, seja em qualidade de água, em pH, tudo mais, assim como um aquário plantado, e ver quais peixes a gente vai colocar dentro daquele aquário. Então a principal diferença não tá só entre água doce e água salgada. Não, vai muito além. Vai muito mais além. Muito além. Tem acessório, o tipo de Com peixe certeza, que você vai usar, com certeza. os cuidados com a água em si, né? Eu Exatamente. acredito que o de água salgada você tem a salinidade, tem mais alguma coisa que você precisa se preocupar? Sim, no aquário de água salgada a gente se preocupa principalmente, a gente se preocupa com vários fatores, tá? Mas assim, a salinidade é um fator muito importante. A salinidade, a gente pode aferir salinidade através de alguns equipamentos, de um refratômetro, de um densímetro, que a gente vai estar, é uma medida que a gente vai estar aferindo a densidade, que tem uma correlação de salinidade com temperatura. Além disso, a gente vai aferir cálcio, magnésio, reserva alcalina, que são parâmetros que estão completamente interligados com o ecossistema daquele ambiente, daquele aquário. Tanto qualquer um dos aquários, seja marinho ou aquário de água doce, a gente geralmente tem o aquário, né, que é o principal, e a gente tem o coração do aquário, que é a filtragem total, tá? Então a gente tem ali filtragem biológica, filtragem mecânica. No caso de aquário marinho, a gente tem outros equipamentos como um skimmer, um chiller, que fazem parte da questão da filtragem e da temperatura. A gente tem iluminação. Grande parte desse material fica todo embutido dentro do armário, dentro do filtro e tudo mais. Só que a gente tem uma preocupação, sim. Tá? Até porque senão fica feio. A pessoa quer ter um aquário pela questão, às vezes, de beleza, estética, de poder apreciar e tudo mais. Se a gente não fizer um negócio bacana, a gente fica com... Não é só pôr o peixinho ali e ficar vendo ele nadar, né? Nada disso. Se você colocar só o peixinho ali, provavelmente não vai dar certo. Não, né? E, cara, você falou em pH. Certo. O que seria pH? Primeiro ponto. Tá, pH. A sigla pH significa potencial hidrogênio iônico. Ela está muito relacionada com a quantidade de íons de hidrogênio dissolvido na água. Certo. O pH é mensurado no aquário através de uma escala colorimétrica, tá? As escalas que a gente pega vai de
5,5, às vezes até 8. Isso mas se mede com algum produto exatamente, ou com é um aparelho? produto, a gente tem medidores digitais, só que a gente costuma utilizar pela facilidade também, e ser muito mais corriqueiro e mais barato, é um medidor colorimétrico. A gente compra em pet shop, em lojas de animais. É um frasco que vem com um produto que a gente pinga cerca de 3 gotas, conforme a bula manda, dentro de uma quantidade de água já pré-determinada que tem na bula. E aí, de acordo com a coloração que der ali, a gente vai ter ideia dessa escala ele de vem com pH. a tabelinha para ter uma noção. Exatamente. Isso tanto para de água salgada quanto de água doce, ou não? Sim, na verdade, o pH de aquário de água doce a gente mensura com muito mais frequência. Por quê? Porque ele é muito mais fácil de variar do que o pH de um aquário marinho, tá? Justamente pela questão do substrato que a gente utiliza no aquário marinho. O aquário marinho ele tem o que eu mencionei antes, a reserva alcalina, que já tende a deixar o pH um pouco mais elevado. O pH pode reduzir? Pode, mas é um pouco mais difícil. É um assunto um pouco mais complexo, mas que a gente com certeza pode também abordar. Tá? Entendi. Então, a preocupação maior para quem quer ter um um aquário de água doce seria o pH da água. Eu diria que o pra pH, a gente fala sempre de qualidade de água, tá? Qualidade de água é principal. O pH e a amônia são os fatores principais, que a gente não pode deixar de mensurar de forma alguma. Certo. Tanto que a gente pega muito aqui na clínica, a maioria dos casos de peixe que a gente costuma atender estão diretamente relacionados com alterações em manejo. Então, seja a temperatura, seja a amônia, seja o nitrito, o nitrato, que são produtos nitrogenados oriundos da amônia, assim como o pH também. Todos eles estão interligados. Que acredito eu que acaba interferindo na alimentação ou até mesmo na digestão do peixe. Com certeza, porque se a gente tem a amônia, como eu já falei, ela é excreta dos peixes, né? Certo. Então, se a gente tem um peixe que está vivendo sob uma condição elevada de amônia, sob um pH muito baixo, esse peixe tem um risco muito grande de uma intoxicação por amônia, de uma corrosão por um pH muito ácido, e isso vai levar a consequências maiores. Então, desenvolvimento de patologias, um animal que vai ficar um pouco mais apático, vai reduzir sua alimentação, sua movimentação. Então, tá tudo interligado, tudo interligado. Então, cara, você tá na água, o principal é o ambiente em que ele vai viver. Exatamente. Né? E no de água salgada, acredito, você falou para mim que o pH ele se mantém ali, mas e a salinidade? Como que eu controlo isso? Então, a salinidade, como eu falei, a gente pode controlar através do densímetro, tá? Ou através do refratômetro. O refratômetro é um aparelho um pouco mais caro e em todos os dois a gente vai estar aferindo a densidade da água, tá? A densidade é uma relação da salinidade, tá, com a temperatura. Então, na verdade, através desses dois aparelhos a gente vai conseguir manter essa salinidade. Ela pode variar? Pode. E é um parâmetro que a gente tem que ficar em cima com muita frequência. E acredito que ela também venha a variar de acordo com os peixes que tem lá dentro. Com certeza. Na verdade, o ecossistema marinho no geral, se você acabar colocando muito peixe, o de água doce também, mas o marinho, ele é um ecossistema que demora muito mais a estabilizar, diferente do de água doce, tá? Porque você tem muito mais organismos, muitos mais fatores que podem interferir naquele ecossistema. Então, se você colocar muito peixe ali, isso vai certamente variar a quantidade de amônia, isso vai variar no nitrito, isso vai variar na salinidade, no pH e por aí vai. E como manter a limpeza de um aquário desse? Então, a limpeza de um aquário, a gente costuma fazer o que a gente chama de TPA, que é a troca parcial de água, tá? A troca parcial de água ela vai variar a frequência de acordo com o tamanho do seu aquário, de acordo com a quantidade de peixe que você tem lá dentro. No geral, assim, bem sinteticamente falando, a gente retira cerca de 20% a 30% da água desse aquário e repõe uma água nova. Só que qual é a diferença? No aquário de água salgada, se a gente reintroduzir simplesmente a água da torneira dentro desse aquário, a gente vai estar carreando junto com essa água, que às vezes a gente não sabe a procedência, muita matéria orgânica, cloro, então metal pesado. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então no aquário de água salgada a gente sempre prioriza a utilização de filtros de 4 estágios, que é um filtro que a gente conecta na mangueira da rua, seja qual água a gente vai utilizar, e a gente faz uma filtragem prévia da água antes dela ser introduzida no aquário. Então tá? Eu não pego, sei lá, com um balde ou direto da torneira e despejo lá. Ele jamais. Passa por um processo e automaticamente ele vai para o aquário. A gente costuma dizer que a gente tem que preparar a água do aquário marinho, tá? Que não é só você pegar a água e colocar o sal, porque se fosse assim seria muito mais fácil. Então a gente tem uma série de processos que a gente tem que seguir justamente para a gente evitar que lá na frente a gente tenha uma produção maior de alga, que a gente possa carregar para esse aquário alguns patógenos, algum material que possa ser nocivo a esses organismos. Então, cara, só por aí você já vai tirando que antes de você ter o peixe no aquário, antes de você comprar o aquário, você já teve um trabalhão gigantesco e um investimento pesado. Exatamente. Né? Porque, cara, é equipamento, hein? Sim. É equipamento, hein? É muita coisa. Na verdade, o investimento é o principal.
Se você, hoje em dia a gente tem aquários marinhos que acumulam cerca de 50, 40, 60 mil reais internamente. Seja em equipamento, seja às vezes somente em seres vivos. Estou falando de corais, de peixes, de qualquer Só tipo de decorar. invertebrado, exatamente. E aquários de água doce que você lidar com peixes de 10, 15, 20, 30 mil reais, um peixe. Então se você não tiver um investimento bacana, na verdade você põe em risco a saúde do peixe, você põe em risco, na verdade, esse valor monetário também. Hoje em dia a gente vê muito que não Deixa de ser um investimento e vira um prejuízo. Né? Exatamente, exatamente. Mas apesar da gente falar desses valores, a gente vê que hoje em dia a gente tem muito além dessa questão monetária. A gente vê pessoas procurando a gente aqui na clínica para atendimento num beta, peixe que custa 10, 15 reais. E isso é muito legal também, que a gente vê que tem a questão do valor sentimental envolvido ao invés da questão só do valor monetário. E eu ia te fazer uma pergunta, mas como você tocou no beta, o beta ele é um peixe que não é só também ter o aquário ali, mesmo que ele não precisa de filtro, mesmo que ele não precisa de outras coisas, como a gente costuma ver num espacinho pequeno. Uma dúvida, aquele espaço é ideal para ele? Vamos lá. O beta é um caso complicado, porque na verdade assim como o beta, os king, são a maioria dos peixes populares, que né? são peixes muito populares e que a gente costuma receber muito aqui na clínica. A gente tem um mito de que o beta não precisa de bomba, de que o beta não precisa de temperatura, de que o beta pode viver num pote de maionese. É o que a gente vê muitas vezes. Mas não é bem por aí. A gente passa do princípio que a gente começa a pensar se ele está vivendo ou se ele está sobrevivendo, tá? Então, a questão é muito mais além do que só colocar ele naquele aquário pequeno. Um aquário pequeno, a gente também, mesmo que seja um beta, a gente precisa que esse aquário tenha um controle de pH, um controle de temperatura. Exige uma manutenção com também. certeza, claro total. Que bem menor, até por proporção, mas exige não é só o peixinho ali bonitinho, joga um pouquinho de água e comidinha ali e já era. Mas aí entra muito no que eu falei. Se a gente tem um aquário pequeno para um beta, por exemplo, às vezes a gente pega aquários aqui que não tem nem 2 litros de água. Aquilo ele dá muito mais trabalho. Eu já vi, eu fiquei indignado. Uma caixinha assim, ó. Eu acredito que não tinha 15 centímetros de diâmetro aquilo. Com beta dentro. Com beta dentro. Exatamente. As pessoas acham que o beta não precisa de um aquário maior, tá? Então, na verdade, não é isso. O beta, apesar de ele ter um hábito de não nadar tanto, ele tem mecanismos respiratórios e fisiológicos que proporcionam ele a viver em ambiente com baixo nível de oxigênio dissolvido na água, mas isso não quer dizer que ele não precise de um filtro, isso não quer dizer que ele precise de uma circulação, não quer dizer que ele precise de um aquário equilibrado, de um ecossistema estável. Então, o que a gente vê de betas sendo criados em beteiras, em aquários pequenos, sem controle nenhum, é completamente errado. E assim, é grande parte da nossa rotina. Entendi. Grandes animais são atendidos aqui, por com falta alterações. De conhecimento. Exatamente, falta de conhecimento, erro de manejo. Pra gente enxugar esse assunto sem entrar muito em detalhe do beta, todos os peixes precisam de aquário com espaço, com filtro e com bomba. Exato, porque o que acontece? Tentando aprofundar muito, mas aqui é um assunto muito polêmico. A gente tem peixes que têm mecanismos respiratórios que propiciam isso. O beta ele não chega a ser um peixe pulmonado, mas ele tem uma fisiologia que permite isso. A gente tem peixes que são pulmonados, que fazem respiração pulmonar e dependem de captação de ar atmosférico, tá? Mas isso não quer dizer que esse animal não precise de uma filtragem no aquário, não quer dizer que ele não precise de uma circulação de ar. Entendi. Porque, na verdade, a filtragem está muito mais relacionada com outros fatores, aí seja o controle da amônia, do nitrito, do pH, do que somente com a questão da oxigenação e respiração desses animais. E voltando para aquário, Sim. Existe um tamanho ideal ou um tamanho mínimo? Sim. Quanto maior, você já falou que maior o problema, mas existe um tamanho ideal? Ou vamos supor que o tamanho varia de acordo com a quantidade de peixe que eu quero colocar dentro do aquário? É isso que a gente ia falar. A gente pega algumas literaturas que falam que determinado peixe precisa de um aquário de 400 ou de 500 litros só para aquela espécie. Se a gente for levar muito ao pé da letra, a gente vai criar um peixe por aquário. Então, assim, a gente tem que partir um lago, né? Exatamente, já partiu do bom senso. Então, se a gente tem um aquário, vamos supor, de 1000 litros, a gente pode colocar uma quantidade considerável de peixe? Pode, desde que a gente tenha uma filtragem adequada, um equipamento adequado para isso. Certo. Eu não sou muito a favor de aquários com lotação, porque se a gente tem muitos peixes naquele aquário, muitas espécies misturadas, a gente tem uma dificuldade muito grande de acertar os parâmetros. Então, às vezes, tem peixe que gosta de um pH mais alcalino, peixe que gosta de um pH mais ácido, e a gente manter vários peixes com esses conflitos de parâmetros juntos vai acabar dando problema em algum momento. Tirando que a grande quantidade de peixe junto, a gente pode ter uma quantidade de matéria orgânica produzida junto ao mesmo tempo, e a gente sobrecarrega essa água com amônia elevada, a gente diminui o pH, então fica um pouco mais complicado. Eu acho que vai muito do bom senso. A questão é, quando a gente monta um aquário, a gente quer colocar peixe, a gente vai na loja, a gente vê peixe e quer comprar. É mais bonito. Exatamente. Mas mesmo se tratando assim, ó,
Vamos falar de água doce primeiro. Sim. Mesmo sendo de água doce, tem peixes que vivem com uma diferençazinha ali, talvez de, sei lá, de pH ou não. Qualquer peixe de água doce pode conviver junto com qualquer... Não. Tem uma diferença ali, não a diferença tem? mais gritante de ambiente, exatamente. Assim. A diferença mais gritante que a gente vê é quando a gente pega, por exemplo, ciclídeos, né? Ciclídeos são peixes muito próximos dos peixes de água salgada, a coloração e tudo mais, e até mesmo o ambiente em que eles vivem. Os ciclídeos, eles têm uma faixa de pH que vai de 7, que é um neutro, até 8, 9. Tá? É um pH bem elevado. Se a gente pega, por exemplo, um neon, um acaradisco, são peixes que vivem já num pH um pouco mais ácido. Se a gente pega uma raia, que vive num pH um pouco mais ácido, um pouco mais neutro. Então, na verdade, se a gente tentar botar um ciclídeo junto com uma raia, muitas vezes a gente não vai conseguir. Ou vai morrer um ou vai morrer outro. Não necessariamente morrer, mas a gente vai criar um ecossistema que não vai ser o ideal para aquele animal. Ele não vai estar vivendo da forma ideal como ele deveria viver, podendo até mesmo levar ao óbito. E o de água salgada é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O aquário de água salgada a gente costuma ver um volume de peixe muito menor. Justamente porque se a gente tiver uma produção de matéria orgânica muito grande naquela água salgada, tá? Não pelo fato da água ser salgada, mas pelo fato de ser um ecossistema que demora muito mais a estabilizar, a gente corre um grande risco de desestabilizar todo aquele ecossistema. E a gente, na maioria das vezes, a gente não vê aquário só com peixes. A gente vê aquário com muito invertebrado. E os corais sentem muito a produção de matéria orgânica. E tem a questão do convívio também, né? Sim. Temperamento de uma espécie para outra. A gente tem muitos peixes que se alimentam de corais. Então, se a gente também não tiver o conhecimento das espécies que a gente está introduzindo, você tem que saber quais peixes podem conviver com qual. Se você pega um peixe que é um predador e coloca ele junto com uma presa, muito provavelmente você não encontra aquele peixe no dia seguinte no aquário. E assim como se você introduzir peixes que se alimentem de corais e botar muitos corais no aquário, muito provavelmente ele vai acabar matando esses corais. E tem a questão também, acredito que sei lá, tem peixe que anda em cardume, tem peixe que já é mais individualista ali, não precisa ter dois da mesma espécie. Exato. Tem essa questão comportamental também, é muito bacana, justamente. A gente tem animais, se a gente pegar os neons, botes, palhaços, que são peixes de água doce, que a gente vê com muita frequência nas lojas, são peixes de cardume. Se a gente pega esses peixes, vai na loja e compra um, dois, muitas das vezes esses animais não se sentem bem. Pela questão do bem-estar, são animais que vivem em bando. Então, você passar a adquirir exemplares acima de 3, então 3, 4, 5 exemplares, é sempre melhor pelo convívio deles em conjunto. Se sentem mais protegidos. Exato. Eu diria que antes de você adquirir um peixe, você tem que primeiro dar uma estudada sobre ele. Você tem que entender como que é a alimentação desse animal, como que é o convívio desse animal com outros, se ele interage bem com outras espécies ou não. Generalizando isso, Sim. Cara, qualquer bicho que você for pegar, já que a gente está falando de dica animal, qualquer bicho que você for pegar, de um cachorro na rua, um gatinho lindo, maravilhoso, cara, não é simplesmente água e comida. Exato. Né? Tem, independente de qualquer que seja dentro de um aquário, seja fora, numa gaiola, num viveiro, solto dentro do seu quintal, é temperamento, é comportamento, é cuidado, é higiene, é alimentação ideal, tem, né? Então, qualquer animal que você for pegar, eu acho que antes de pegar, estuda. Exatamente. Né? É uma responsabilidade muito grande, né? Assim, a gente fala, a gente vê muito peixe sendo banalizado. As pessoas têm uma questão muito grande em cima de cão e gato, que não são muito difundidos. Só que se a gente for fazer uma pesquisa de levantamento, a gente vê que os peixes no mundo são os animais de estimação disparados que superam cães, gatos, aves e qualquer outros animais. Isso é interessante. São os animais de estimação em primeiro lugar no mundo todo. No Brasil, ele é o 4º animal de estimação mais criado dentro das residências. Então, na verdade, o problema que acontece em cima dos peixes e do aquarismo é que as pessoas atrelam muito essa questão do valor monetário. Então, eu escuto muitas pessoas falando, por que você cuida de beta? Quem leva um beta no veterinário? Eu sempre faço a pergunta, o que diferencia um beta de um cachorro? Só o ambiente que vive, porque o valor é o mesmo. Exatamente. Então, na verdade, a gente tem que ter esse cuidado. Principalmente o sentimental. Exatamente. A gente tem que ter esse cuidado e ter uma posse responsável, é uma vida, independente se é um peixe, se é um cachorro, quer um enfeite, vai ali na loja do R$1, exatamente. Né? E compra um de plástico. Exato. Né? Não vai te dar trabalho, você pode viajar à vontade. Exato. Porque mesmo tendo um aquário em casa, cara, se eu vou viajar, alguém tem que cuidar. Exatamente. Né? Ele não vai sair do aquário e vai se alimentar. Sim. Alguém tem que fazer uma manutenção ali. Exato. Mesmo que seja um final de semana. Na verdade a gente tem animais que comem todos os dias, tá? Mas se a gente adotar uma alimentação diária, dependendo das vezes a gente pega animais que são alimentados 2, 3 vezes ao dia, a gente tem uma produção de matéria orgânica muito grande na água. Então, se a gente não tiver uma filtragem muito boa, a gente acaba causando um desequilíbrio muito grande. Então, às vezes, animais carnívoros comem a cada 2, 3 dias, numa boa frequência alimentar. Tem que ter esse controle também de alimentação. Justamente, até porque o aquário, ele
muitas vezes na verdade, eles só simulam o ambiente natural do peixe, não tem o mesmo espaço. Então, da mesma forma que eles comem, eles têm que gastar o que eles comem. O peixe também engorda e fica sobrepeso. Então, na verdade, a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma superalimentação também nunca é legal. Cara, obrigado. Obrigado você. A gente vai se falar muito ainda, Com porque certeza. a gente ainda tem muito que abordar, eu ainda vou trazer muitos detalhes. Então, assim, esse primeiro programa, a gente abordou o primeiro passo. Talvez daqui você já tenha desistido de entrar para esse hobby. Pode Ou ser. não, ou você tenha pegado um gosto maior, cara, é isso que eu quero. Então, essa é a ideia. Eu acho muito importante falar que tem veterinário que cuida de peixe. As pessoas tendem a não procurar o veterinário porque não sabem ou porque subestimam a capacidade do veterinário de cuidar de peixe. A gente tem, são poucos, mas a gente tem. Então, na verdade, buscar uma orientação através dos veterinários. São eles que vão saber dizer melhor pra gente a questão da fisiologia, da anatomia. Não perguntar pro vizinho, né? Exatamente. E muitas vezes nas lojas, porque as lojas acabam passando um tipo de informação que muitas vezes acabam sendo errôneas e levando a outras alterações, que postergam o tratamento e acabam levando o animal ao óbito futuramente. Então, assim, ter aquário é difícil? Não é difícil. Basta a gente estudar, basta a gente pesquisar e buscar as orientações adequadas, tá bom? Eu acho válido frisar bastante isso. Mandou bem, zaço. Luiz, brigadão, Valeu, cara. Muito obrigado aí pela Prazerzaço. oportunidade. Foi muito bom. Vamos colocar mais uma vez o endereço da clínica. Sim. Quer deixar algum contato, rede social, para quem quiser, não só de aquário, o cara manja de outros bichos também. Então, tá aí à disposição. Então, como eu falei, eu atendo aqui na Clínica Veterinária Exotic Pets. A gente fica aqui no Campo Belo, tá? Na Rua Baronesa de Bela Vista. Assim como eu, a gente tem outros veterinários na equipe. Todos nós trabalhamos com animais silvestres e exóticos. Temos o Instagram da clínica, @exoticpets. Tem o meu Instagram também profissional, @betluizguaraná. E espero vocês lá. Qualquer dúvida, estou à disposição. Só o que precisar, se precisar de mais alguma coisa, Júnior, estamos aí. Com certeza, não tenha dúvida. Gente, obrigado. Encerramos aqui mais um programa e até o próximo.